da entrevista. Como você fez 5 mandatos, eu vou fazer as perguntas de praxe, mas você tem autonomia, eu vou deixar você dizer assim, não, mas eu quero falar mais um pouquinho, eu quero... Sabe? Dentro do que eu estou perguntando aqui, você vai... Isso, mas não extrapole não, porque você sabe, né? Não, de jeito nenhum, você é besta. Eu tenho mais meia hora, não. É meia hora, não. Não. A gente vai conversando. A gente vai colocar a entrevista completa. Certo. E aí, para o documentário, a gente vai cortar só Nas cortes. uma parte ou outra, Não. certo? Então, podemos? É com grande entusiasmo que anunciamos que nosso projeto de documentário Miguel Comum Ecocentenários, Narrativa de Lideranças, foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Este apoio permitirá dar vida à importância dos prefeitos de Miguel Comum e trazendo as suas contribuições para a história de nossa cidade. Hoje nós estamos com o prefeito José Ricardo Leal Requião, Caca. vulgo Caca, porque é assim que o povo chama e é assim que ele atende mais. Se chamar José Ricardo, às vezes ele nem sabe que é ele. Então, nós temos aqui 5 perguntas, mas ele terá espaço para fazer outras exposições que achar pertinente. Como foi dito nos demais, a entrevista completa ficará no canal da Interativa no YouTube e os cortes serão feitos para integrar o documentário que será exibido dia 16 de novembro na Praça Lauro de Freitas, durante o Festival Giovanni Nascimento. Caca, como você descreveria sua trajetória política e os principais momentos de seus mandatos como prefeito em Miguel Comum ao longo desses anos? Aí você fica à vontade para ver se você vai resumir, se vai falar de todos os 5, porque cada um provavelmente teve um momento especial, né? Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade. Fico feliz também de estar acontecendo esse centenário nesse nosso mandato, onde também o incentivo da cultura através da Lei Paulo Gustavo possibilitou que vários projetos sejam desenvolvidos no nosso município e que se direcione ao centenário. E aqui estou eu, no meu 5º mandato, e tendo a oportunidade de falar e deixar isso para a história do nosso município. E parabenizar, inclusive, pela iniciativa. Muito obrigada. E assim, eu tenho que voltar um pouco ao tempo, ao ano de 1996, há 28 anos atrás, quando o meu nome foi ventilado por grupos políticos de Miguel Comum, e aquilo me encheu de muita satisfação, porque os 2 grupos políticos eram rivais há mais de 50 anos na cidade, os dois grupos convergiram para o meu nome. E quase seria uma candidatura única, mas não houve uma disputa, que foi muito importante para a democracia naquele momento. E tivemos, assim, uma vitória, mas antes mesmo de começar o trabalho, de tomar posse, nós retornamos a todas as comunidades rurais de todos os bairros de Miguel Comum, elencando prioridades para que a gente começasse no dia 1º de janeiro de 1997, já com um plano elaborado com a participação. Foi o primeiro orçamento participativo da história de Miguel Comum, e de lá para cá a gente levou isso a sério. E quando os partidos a nível nacional falaram em orçamento participativo, Miguel Comum já fazia orçamento participativo. E naquela época eu pertencia ao partido PL, era o partido 22, que tinha outra conjuntura a nível nacional e a nível estadual, e começamos a um trabalho. E uma das reivindicações da comunidade camonense, naquele período, que eu achei que foi uma das mais importantes, foi quando eu ouvi a necessidade da criação de um parque ambiental em Miguel Comum, por vários motivos. Primeiro, porque poderíamos despertar o ecoturismo na nossa cidade, mas também para proteger uma área belíssima, uma área com várias nascentes, com uma biodiversidade espetacular, a fauna e a flora realmente acolhedoras e que serve hoje de muita visita. Mas, em especial, nós tínhamos também a certeza que com o tempo ia ter a exploração do minério do ouro naquela região, que traria um grande prejuízo ambiental. Então acreditamos naquele sonho, formamos uma equipe antes mesmo de tomar posse e começamos a tratar do assunto, a visitar. Conseguimos o apoio do governo do estado na época, dos técnicos do governo do estado,
o município que financiava tudo isso para a elaboração de um projeto. E você precisa acreditar, no poder público, nada acontece do dia para a noite. Então, em 96 começamos a dialogar. Isso só se concretizou no ano 2000. E tem um fato interessante que aconteceu, que eu conto, isso vai ter que ser publicidade uma época, porque nós elaboramos um projeto, participação de vários amigos aí, cito aqui Giovanni, por exemplo, que era o secretário na época, o diretor, na verdade, na época de turismo, como tinha Zeles, que já falava muito do meio ambiente e acreditava muito nesse parque, mas outros amigos também fizeram parte naquele momento. E nós elaboramos um projeto durante 2 anos e meio. Depois do projeto pronto, esse é um detalhe, essa é a parte mais fácil, que é elaborar um projeto. Aí agora vem a decisão política. A decisão política era o governador do estado, porque não era um parque municipal, era um parque estadual, a ideia nossa era uma coisa maior, assinar. Como é que um governador assina um projeto desse, com perspectiva de exploração de minério, com uma grande empresa já instalada na região, que iria gerar uma receita muito grande? E foi o que nós conseguimos. Através de amizades, através de uma pessoa que nós tínhamos acesso no governo do estado na época, que era o secretário de Agricultura. Esse processo foi parar na mesa do governador. Coincidentemente, estava nas comemorações dos 500 anos do Brasil, que foi comemorado em Porto Seguro, com a presença do presidente Fernando Henrique. E lá, o governador foi sensibilizado, numa conversa que nós tivemos com ele, com o secretário de Agricultura, para assinar um projeto de compensação ambiental dos 500 anos. Mata Atlântica sendo destruída, Porto Seguro, questão dos índios. Era um momento propício. E o governador César Borges, na época, assinou esse projeto da criação do Parque Ambiental. O interessante, naquele momento, não estava tendo exploração do ouro porque estava em baixa. A empresa estava parada com as suas atividades. Em 2002, a empresa abre as portas e percebe que tem um parque ambiental vizinho colado nela. Foram 2 anos de dificuldades, de convivência, para poder segurar. O próprio governo repensou, tentou realmente desfazer, mas não aceitamos, o município de Miguel Camon não aceitou, lutamos muito e muitas histórias aconteceram, até perspectiva de... Que ficam por aí pelos bastidores, né? Que não é publicizado. Muitas histórias aconteceram nesse período, a história é longa, tem que se fazer um documentário só sobre isso num certo momento. Sim, sim. Mas eu sei o seguinte, nós resistimos muito, muito. Propostas de todo tipo que você imaginar. E hoje o Parque Ambiental é uma realidade. Então foi um grande feito e nós percebemos, e dali que nós acreditamos, que quando você tem algo que você planeja, que você acredita, que você enxerga ele no futuro, não desista. É um recado que eu dou a todo gestor público desse país. Eu te dou outro exemplo, logo na posse, antes de tomar posse do município de Miguel Camon, foi fechado a agência do Banco do Brasil de Miguel Camon, no ano de 96. Após o Natal, dia 26 de dezembro, o Banco do Brasil de Miguel Camon fechou suas portas. Fechou em Miguel Camon e mais 400 agências no Brasil. Sim, foi uma ação do banco. Do Miguel banco, Camon estava envolvido no governo federal, em um dos municípios, o governo federal, que tem uma política neoliberal, não tinha mais interesse. Eles queriam privatizar o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, todos esses bancos federais, instituições importantes da história do Brasil, e que fomentava muito a agricultura, inclusive na época. E Miguel Camon, mais uma vez, nós acreditamos que era possível reabrir. Nós nos unimos com a população, com a sociedade, com lideranças políticas e fomos para cima. Tivemos nessa época uma participação muito importante do senador Antônio Carlos Magalhães. Sim. Numa conversa com ele, às 5 horas da manhã no aeroporto, em Salvador. Tem que ser estratégico, né? 5 horas da manhã, porque nós fomos na casa dele, ficamos lá 4h30, porque ele ia pegar um avião para Brasília. E ele disse, vá para o aeroporto, porque... É a janela que eu tenho para conversar com vocês. Vou fazer o check-in, para não perder o avião, depois a gente conversa. E na escada rolante, subi na escada rolante depois do check-in, ele ligou para um superintendente do Banco do Brasil, aqui na Bahia, José Ronaldo,
como superintendente, que eu já tinha 2 meses, eu vinha 2 meses conversando, eu era do Banco do Brasil, Sim. vinha conversando com o superintendente, dando todas as condições possíveis de pagar, que na época talvez não tivesse tanto problema, hoje seria totalmente improbidade administrativa, pagar a segurança do banco, pagar tudo que fosse limpeza do banco, para não fechar o banco em Miguel Comum. Tinha dado várias possibilidades, mas nenhuma tinha Não convencido houve o acordo. gestor. Eles estavam determinados em fechar porque não existia o lucro, eles pensavam em lucro e mais nada. Com um telefonema, e em menos de 30 segundos, Zé Ronaldo, um amigo meu vai lhe procurar sobre o fechamento da agência do Banco de Miguel Comum, resolva. 8 da manhã eu estava na superintendência do Banco do Brasil, em Salvador. Na mesma hora que perceberam que eu estava presente, me chamaram, o tratamento já foi diferente. Só me perguntaram assim, eu não sabia que você era amigo do senador Antônio Carlos Magalhães. Sim. Agora, Nessa você- hora, é agora- claro que precisa muito de um apoio de alguém influente, né? Que tem o poder da caneta. Agora que eu sei que você é amigo dele, vamos conversar. Eu disse, não temos mais o que conversar. Eu quero que você diga o dia que você vai reabrir o Banco do Brasil. Ah, mas aquelas propostas não existem mais. Você trata agora com o senador. Ele quer saber o dia que ele vai lá em Miguel Comum, o dia que for abrir o Banco do Brasil. Disse, o senhor vai dizer agora ou o senhor vai me dizer depois? Não, ainda hoje eu lhe digo. No mesmo dia me disse o dia da reabertura. A reabertura foi aberta. O senador Antônio Carlos não veio. Eu lembro de Eugá Simões, de Gabão, os deputados da época que representavam Miguel Comum. Então, mais uma vez eu digo, isso no início do governo, acho que Deus colocou esses desafios na minha estrada para dizer assim, ó, é possível quando se Dá tem confiança, né? confiança. Dali para frente eu percebi que tudo era possível. E aí algumas pessoas começaram a dizer naquela época era o prefeito das obras impossíveis, das conquistas impossíveis. Foi quando nós começamos, no início desse mandato também, fazer algo assim desbravador. Nós tínhamos a região da Serra de Miguel Comum, que era isolado. Todos eles iam para a região de Vaz Nova, porque não tinham coragem de descer o tombador. No Brejo Grande ficava interditado mais da metade do ano com qualquer chuva. E aqui da Macaúba tem as pedrinhas, onde caminhão, vários Deslizava carros já direto. viraram, deslizavam direto. Então, nosso desafio, construir o tombador da Macaúba e do Brejo Grande, onde nós conseguimos, nosso primeiro mandato, aproximando essas regiões que vieram para Miguel Comum. Se você frequentar a feira de Miguel Comum hoje, você vai ver vários deles aí trabalhando. É de onde? e Da vendendo. Macaúba. De Inclusive, onde? É. projeto de flores, Sim, tantos outros sim. projetos. Então, assim, isso foi o início do nosso primeiro mandato, onde a cidade se uniu em torno de um projeto bacana. Tem uma passagem interessante, olhando no instante ali, quando você perguntou qual era o partido, porque já teve esse partido, que é o 22, já foi PL, foi PR, depois voltou a ser PL de novo, agora Sim. é PL de novo. E eu fui ver qual era na época a sigla, era PL. E ali eu percebi que naquela época nós tivemos 65% dos votos na cidade de Miguel Comum, nosso primeiro mandato. E o mais interessante foi na reeleição, quando nós fomos candidatos únicos na cidade, elegemos 13 vereadores, 13 na época, em nosso palanque, e com todos os votos, 100% dos votos válidos do nosso município, e se eu não me engano, votos brancos e nulos, faz 8, 6, 7%. Então, mais de 90% nós adquirimos dos votos, pela confiança que a população estava tendo naquela gestão nossa. Desbravamos realmente. Foi um diferencial, né? Foi Você realmente. chegou com a visão diferenciada por conta, que era uma pergunta que eu ia puxar, mas eu sei que você ainda tem mais coisa para falar dos outros mandatos. Era uma pergunta que eu ia fazer. Antes de você ser ventilado e de ter aceitado virar o prefeito mais novo, né, inclusive, Exatamente. de Miguel Comum, o que era que você fazia nessa cidade para poder o povo dizer assim, ele pode ser alguém que tem uma visão diferente? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na vida social do nosso município. Com 15 anos de idade, 15 anos, eu já era presidente do Bloco As Donzelas. Era um bloco que movimentava a cidade. Era um bloco, na verdade, de 200 homens, certo? Que se vestiam de mulher, com fantasias prontas, onde Sim. a gente tomava conta. Agora bem, eu com 15 anos de idade, eu tinha Dona Ivanete, que era uma senhora que morava na minha rua, Ivanete Franco. Ela confeccionava, olha a confiança que ela tinha em mim, que eu pagava depois da festa. Eu tinha 15 anos. Tinha Seu Cordeiro, Que vendia o Seu tecido, Miranda, os e aviamentos. professora Mariazinha, certo? Que tinha as lojas em Miguel Comum que vendia as roupas. Sim. Eu comprava Elástico em um, o Chitão em outro. Cada um eu Vendia comprava. o material para Então, olha, produzir a eu fantasia. valorizava o comércio local. E todos me vendiam na confiança. No sábado, a gente distribuía essas fantasias, recebia o recurso. Na segunda-feira, no meio do carnaval, eu saía pagando a todo mundo.
A gente comprava bebidas também, era um negócio muito bacana, muito organizado. Nós tínhamos o carro de som de Ronald de Vieira na época. É da sua época, né? Ronald de Vieira. E Ronald de Vieira na época, onde tinha os cantores de Miguel Comum, Adler Mininho, Marquinhos. Uma galera bacana aí, tocava em cima, um sambão, todo assim, coisa muito nativa. Dali mostrou uma aproximação com o comércio local, a confiança da responsabilidade. E com 20 anos de idade, eu já era funcionário do Banco do Brasil, 20 anos de idade, aqui em Piritiba. Voltei a morar em Miguel Comum, que estava morando em Salvador um período, fazer um curso de matemática. E acabei, na verdade, me engajando mais ainda na sociedade, quando surgiu a oportunidade de ser presidente do clube Da BB. do Museiro. Do Museiro? No primeiro momento, fui ser vice-presidente. Sim. Fui vice-presidente, o Antônio Manuel foi o presidente, eu vice-presidente. Em um ano, no ano seguinte, o Antônio Manuel saiu, eu fiquei como presidente, montamos uma diretoria, passei 7 anos no Museiro, onde construímos aquele salão de festa do Museiro. Tinha pouco mais de 20 anos de idade, onde também comprávamos, tive o apoio muito grande de muitos amigos, como o Dr. Haroldo, que trabalhava com a gente, que era o gerente da Química Geral do Nordeste na época, Sim. que é gerente do Mucambo. Mas tinha Gilmar, tinha Paulo, tinha Rocha, tinha Pedro Lampião. Tinha uma galera, jovens naquela época, que começaram a trabalhar comigo. E foi daí, nós montamos um curso em Miguel Comum, gratuito, para concurso do Banco do Brasil. Trabalhava em Piritiba. Toda noite eu vinha dar aula de matemática gratuita. Quase 40 pessoas passaram do Banco do Brasil, Caixa Econômica daquela época. Era um curso que nós montamos. A dica que eu dou, digo sempre isso, passei no concurso público, vi que é viável passar no concurso público, é possível. Sim. Basta insistir. Sim. Basta... Tem um planejamento, não dá dizer, Você vou fazer a prova amanhã vai ter prova e se amanhã do inscreveu. INSS, que começa hoje. Passa o ano estudando. Perdeu, Sim. continua estudando. Você é o próximo a entrar. Percebi isso e muitas pessoas... Então comecei a, de alguma forma, ajudar a sociedade de forma voluntária. Todas as vezes, na Donzela, no Museu do Clube de Campo. Fui proprietário daquele ponto de encontro um período. E naquele ponto de encontro, nos finais de semana, as bandas que era auge na Bahia, eu colocava ali, de graça, em cima de um caminhão, e com o dinheiro da cerveja eu pagava aquela banda. Sim. Mas eu tinha um carnaval fora de época em Miguel Comum, uma coisa assim, que era... Não existia o axé que existe hoje, era a Banda Sim, Ouro, sim, Banda sim. Elo, de Jacobina, Banda Extra de Mairi. Escala, né? Tinha Escala. Várias bandas. É. Escala era uma banda de Jair aqui em Miguel Comum. E daí começaram a surgir, justamente depois do nosso mandato, várias bandas pequenas em Miguel Comum. Começaram a Inspirada surgir. com essa iniciativa do E eu ponto de acabei encontro. sendo presidente também da 15 de novembro, nesse mesmo período. Sim. Presidente dos 2 clubes no ponto de encontro. Fazia festa nos clubes no ponto de encontro. Era quase todo final de semana. Imagina que Canindé tocava pra gente aqui, batia violão aqui nesse ponto de encontro, com voz de violão. Olha o nível naquela época, E trazia a população das cidades da vizinhas, região né? toda. Acabou sendo conhecido, principalmente pela juventude. Sim. Dali, quando houve... as pessoas perceberam a importância de ter uma união naquele momento, estava tendo muita guerra, assim, que ninguém estava ganhando com isso. Começaram a pensar nomes, pensaram em vários outros nomes, pensaram em Vicente Micursi, isso tem 28 anos atrás, já São Antônio Micursi, falaram em Zé Roberto, falava-se em Vilobaldo, falava-se em Antônio Manuel, falava-se em Humberto, falava em muitos nomes. E meu nome também, que é Dr. Eduardo e Doutora Liana, uma coisa interessante. Naquela época, a população queria Eduardo e Liana. Cada um com mais de 30% do percentual. Eu tinha uns 10%. Sim. Lula tinha aí uns 8%. Lula foi o vice-prefeito do Dr. Eduardo naquela época. Sim. Então, esses eram os nomes. Tá? Não dava uma coligação ou uma coligação com os cabeças, que é o Dr. Eduardo e a Doutora Liana. Então, eles, naquela época, foram humildes, tá? Recuaram, abriram espaço para uma composição. Que seria inusitada, diferente, era uma proposta inovadora Exatamente. para o cenário da cidade, né? A situação tinha alguns nomes, a oposição tinha outros. A própria oposição indicou o meu nome, que tinha confiabilidade, tinha um convívio. Muitas dessas pessoas conviviam comigo, como disse aqui no instante, Tom Manuel convivia comigo no Museiro. Sim. Tá? Vilobaldo era do Banco do Brasil, colega do Banco do Brasil. Rubem também fazia parte da composição. Beto era meu amigo contemporâneo. Então houve facilidade e não existia um desgaste na época. Sim. Pelo contrário, tudo que acontecia proporcionava essa união, porque todas as vezes eu tive à disposição da sociedade. Aí veio da oposição alguns nomes e a situação também indicou o nome de Humberto na oposição, e a oposição indicou meu nome na situação. Houve a primeira chapa
uma inovadora em Miguel Comum com o meu nome, o nome de Humberto. Tinha aí na faixa de 29 anos quando fui candidato, 30 anos de assumir a gestão. E Humberto tinha, acho que 31 anos de idade. Então, uma coisa Era uma nova coisa. Dos dois candidatos e que a sociedade abraçou. tinha a Abraçou. questão de ser mais jovens, né? A sociedade, na verdade, ansiava por ideias novas. Exatamente. E vocês representavam, mesmo oposição e situação, representavam o que a sociedade estava ansiando naquele momento. Muito bem. E você quer fazer um resuminho de todos os outros ou quer ir para a próxima pergunta? Se é para falar um pouco dos mandatos, eu digo É o porque seguinte. como são 5... Miguel Comum tem 100 anos, Sim, 20 foram na sua mão. eu tenho 20% É, dessa história. 20 Mas sabe qual é a minha anos. satisfação? Ah, São algumas. De 20% de mandato, nós conseguimos levar mais de 90% de água para a zona rural de Miguel Comum, em 20%. Inclusive na sede do município na época. sim. Tá? Você vai para iluminação. Nós levamos também muito mais de 90% nesses 20% de mandato de iluminação rural. Nós conseguimos pavimentar seguramente mais de 70% da sede do município e às vezes 90% de distritos nos 20% de mandato. Estou botando algo que as pessoas observam claramente. É o caso de mais de 70% de esgotamento sanitário da cidade nos nossos 20% de mandato. Só para fazer uma conjuntura de Engraçado números. que isso era a seguinte pergunta Era a já. segunda? Porque eu ia perguntar quais foram os desafios que você enfrentou durante esses mandatos. Porque essas questões que você está trazendo sempre foi um desafio para a cidade. Os prefeitos sempre tiveram muita dificuldade, né, em resolver a questão da luz elétrica, a questão hídrica, e todos eles, inclusive, você, por sinal, o último está sendo entrevistado, não por acaso, mas pela conjuntura das situações, traz exatamente esses desafios que são as questões básicas, né, de suporte básico para a população. Você não pode, na verdade, vender a imagem do município onde tem os esgotos correndo a céu aberto. Você não traz saúde para a população, e nem confiança, nem conforto. Você vender a imagem do município onde você tem 50% dele sem pavimentação, as pessoas não conseguirem entrar em suas casas, sair de suas casas para ir para a escola e ter que ir com outro sapato, como acontecia recentemente ali numa rua chamada Rua da Tripa. As pessoas vinham com o sapato, deixavam o sapato na casa de alguém e depois vinham andando para a escola, ou para o hospital, ou para a feira livre com outro sapato. Então, isso é deprimente. Então, isso é muito importante. Mas essa é uma parte estrutural que é importante de conforto. Mas eu fico feliz também de ter construído, na verdade, 7 postos de saúde dos 11 existentes, por exemplo. Mais ou menos 70% dos postos de saúde, implantando equipes, como vamos implantar mais um agora, essa semana ali no bairro no próximo mês, no bairro do Arroz. Tá? Foi nós que implantamos o transporte escolar no município de Miguel Comum. Até 97, o aluno não estudava da zona rural. Não, precisava, eu sou exemplo disso. Nós precisávamos sair da zona rural e vir para a periferia da cidade, porque já que você morava na zona rural e não tinha um poder aquisitivo para comprar uma casa mais para o centro, vendia a propriedade da zona rural e se mudava para a periferia quando os pais tinham a visão de que os filhos precisavam estudar. Não queria colocar o filho na roça, porque senão o destino era ir ajudar na lavoura, ou trabalhar na casa de alguém, ou ainda trabalhar em São Paulo, ser carregado por uma parente mais velha que levava, quando acabava a escola, tipo 7, 8, 10 anos, porque não tinha condição de dar Mas quantos suporte. por cento dos alunos os pais tinham condição de trazer para a sede do município? Pois é, não tinha, às vezes não tinha que desfazer do bem que tinha na roça e comprar um bem precário na periferia. Quem era trabalhador braçal que não tinha bem nenhum? Pois é, aí não tinha como. Então, assim, foi uma universalização naquela época. Imagine que as pessoas que estudavam na Serra, que nem vinham para Miguel Comum, não tinham condição de vir para Miguel Comum por causa das estradas, o que acontece? Era a 4ª série primária. Sim. Ainda tinha formatura. Ainda tem um diplomazinho da 4ª série primária naquela época. Tá? Então, assim, foi um desafio muito grande que nós assumimos em 97 e percebemos que as pessoas não estudavam. Em 98, nós implantamos o transporte escolar no município de Miguel Comum. Todo o município de Miguel Comum passou a ter transporte. 2 distritos, que eram mais difíceis, os casas de estradas na época eram terríveis. 2 povoados.
2 distritos, que era 2 distritos? Tapiranga. Tá, aí 2 foi distritos. implantado lá. Não, Tapiranga e Itapura, nós Sim. montamos cada estudante em Miguel Camon. Ah, Naquela tá. época. Para deixar Os os alunos estudantes aqui na A cidade. gente trazia o aluno na segunda-feira e voltava na sexta. Para não Porque ter que tinha como trazer retornar carro diariamente. todos os dias. Sim, Não sim. tinha carro naquela época. Os carros que nós voltamos no primeiro mandato, em 97, a maioria era carro aberto. Era caminhonetas, É. F4000. O transporte era sempre feito que era normal. nesse formato. Sim. Já debetamos uma história engraçada. Houve uma denúncia de uma pessoa uma vez ao Ministério Público que nós estávamos transportando pessoas na região do Morcego. Eu gosto de dar nomes de lugares para as pessoas perceberem Que a história é verídica, né? o Morcego. Aí a promotora mandou chamar a gente, que estava carregando em cima de uma caminhonete. Esse é o nosso primeiro mandato. Aí lá vem lá seu Miguel Bellarmino, um senhor que morava no Morcego. Era a família dele toda que morava no Morcego. E quando nós viemos para frente, a doutora Sumaia, que era a promotora na época, o denunciante do lado, começamos a dialogar. Mas, doutor, olha, a gente implantou recentemente transporte escolar, não tem carro suficiente, Miguel Camon, veraneio, van, nem existia van naquela época, era Sim, veraneio. era veraneio. A senhora que sabe, para o transporte. Aí doutor Miguel, o seu Miguel Bellarmino, ele usava um capotão, né? Assim, olhando assim, braço cruzado, perna cruzada. Ele disse, doutora, vamos resumir a conversa. Eu trago 13 alunos, todos são meus netos. Só vem comigo. Se a senhora botar um carro lá, melhor que seja, não vem não, só vem comigo. São meus netos. Olha a coisa importante. O motorista do carro era o dono do carro e parente dos alunos. Foi esse estilo que nós implantamos em Miguel Camon em 97 e está até hoje. Sabe como? Licitação, talvez seja a única cidade do Brasil. Licitação de lote individual. Tem uma linha de Itapura, uma linha da Serra, uma linha do Brejo Grande. Você disputa aquela linha. Eu não faço como 90%, 99% faz. Uma empresa grande que vem de fora, traz carros de fora, pessoas de fora, todo mundo da cidade é que trabalha nisso aí. Todo mundo da cidade trabalha. Olha a importância. Eu não lembro de ter um acidente com o transporte escolar em Miguel Camon. Não sei o pneu que furou, um carro que quebrou ali. Coisas pontuais. Pronto. Nunca, sabe, é algo que as pessoas não observam. E às vezes tem alguns carros mais antigos, mas o dono do carro que dirigia. Então tem um cuidado maior com aquele carro. Preserva melhor aquele carro. E tem uma outra questão, ele é da localidade. Da localidade. Ou parentes ou amigos bem próximos. Sim. Olha a responsabilidade dessa pessoa. Sim, sim. Então isso foi uma coisa inovadora de implantar o transporte É escolar um em 98. cuidado, né? É um cuidado. E a forma como foi feito naquela época que é feita até hoje. Os carros estão bem melhores hoje. Sim. O município hoje, inclusive, tem muitos carros. Devemos estar recebendo alguns carros agora esse mês aí de dezembro. Mas, enfim, foi outro desafio muito grande para a gente na área educacional. A área da saúde, como eu te disse, é a primeira equipe de saúde da família que nós implantamos em Miguel Camon no ano de 2002. O primeiro foi do Braço Mindinho. De lá para cá, a Zona Rural de Miguel Camon, toda ela, que não tinha carro para vir para a cidade, e só tinha hospital e um posto de saúde lá do lado do hospital. Inclusive passou por uma reforma muito boa, agora está pronto para inaugurar. E hoje a Zona Rural toda tem posto de saúde, e as mais próximas vêm para a sede e tem uma equipe para atender aquelas comunidades como Murici, cidade muito pequena, Água Branca pequena, não tem como botar um PSF ali, é perto da cidade, tem um posto aqui específico, né? Para atender a Zona Rural. Então, assim, foram muitos desafios e hoje a população de Miguel Camon, na verdade, usufrui de tudo isso que foi feito. Claro que outros prefeitos também deram suas contribuições, mas eu fico feliz em ter passado por esse momento, fico feliz também quando foi feito esse hospital maravilhoso de Miguel Camon, com construção, com recurso próprio da Santa Casa Misericórdia, Padre Paulo Felber. Parabenizar essa diretoria maravilhosa. É preciso dizer, né, que o Hospital de Miguel Camon, ele não é do município e ele não é do estado. Ele tem convênios. A construção é própria. E é um exemplo, mais um exemplo de Miguel Camon dá, porque o normal é que essas instituições mantidas pelo SUS sejam falidas. Aqui, além de ter construído um grande hospital, sempre teve um capital muito grande em conta para garantir o futuro, é a visão de empreendedor que eles tiveram, e que isso, em nossa gestão, possibilitou um credenciamento para que o hospital português, a gestão do hospital português, viesse para Miguel Camon. Então, fatos realmente interessantes. É gerido por uma instituição centenária, inclusive, com respaldo, né, de gestão de centros de saúde. Outro fato interessante que a juventude de Miguel Camon não tem esse conhecimento. Em nosso primeiro mandato também, o ensino fundamental era do Estado. O município só tinha até a 4ª série primária. Da 5ª série em diante, era no polivalente.
e o segundo Sim. grau no SESC. Sim, eu fiz Com esse caminho. com o passar do tempo, já em 98, o Colégio Clariese estava bem adiantado da construção. Nós concluímos o Colégio Clariese em 97. Em 98, nós começamos a matricular os alunos em Miguel Camon a partir do 5º ano, chamava quinta série, Quinta série. naquela época. E começamos a migrar os alunos. Todos os alunos que se formavam, tiravam a quarta série, ia para o Clariese. Foi quando foi diminuindo o polivalente, e o polivalente passou a ser do segundo grau. O melhor, o segundo grau em Miguel Camon era do município, o SESC era municipal. O melhor. Nossa Senhora da Conceição, é isso. Aí nós passamos o segundo grau para o Estado e começamos a absorver os alunos de 5ª a 8ª série naquela época, que é o caso do Clariese. Aí foi implantado em Itapiranga, em Itapura. E veio com isso também a reforma, né? Do ensino, essas coisas todas. Exatamente, exatamente. Aham. E aí vamos para a terceira pergunta, que na verdade já é a quarta, porque nós fizemos a pergunta de conexão com a sua vivência pré-prefeito, né, do primeiro mandato. Aí você poderia compartilhar conosco alguma realização, uma só. Pode ter que escolher, assim, joga para cima, dentre os 5 mandatos, escolher uma, mas é claro que você tem autonomia para falar mais de uma. Alguma realização significativa, assim, aquela que bate seu coração, quando você lembra, assim, o que é que eu mais fico feliz em ter podido realizar, independente do segmento? Não tenho dúvida. Claro, tudo isso que eu já citei aqui, imagine você dar moradia a uma pessoa, a gente continua dando, vamos entregar a moradia agora em dezembro ainda, construindo moradia agora em dezembro, finalzinho de mandato, com recursos da prefeitura. Você sente a felicidade da família. Mas para a humanidade, para o segmento da conscientização ambiental, é o Parque das Sete Passagens. Essa é a coisa que marcou e que, quando as pessoas argumentaram na época da quantidade de ouro que tem ali, que ia ser investido mais de 100 milhões de dólares, que ia gerar mais de 1.000 empregos, e que o município, inclusive com algumas insinuações, certo, de investimentos extras que podiam ser feitos, tá? Eu não tutubiei um minuto em dizer que nada ia ser mais importante que dizer daqui a 200 anos, Miguel Camon tem uma água pura, onde a população que sobrevive dessa água, que antigamente era para beber, que muitos ainda bebem dessa água, ia ter água pura. Porque lá em cima tinha o quê? Pessoas humildes que exploravam o minério, certo? De forma muito rudimentar. Sim, usando, com a bacinha. A bacia. Sim. E botando mercúrio para separar o ouro. Esse mercúrio era jogado dentro dos riachos, dentro da barragem que vinha para Miguel Camon, onde as pessoas, na verdade, consumiam e é altamente cancerígeno. Então, isso que foi feito, eu já tenho 24 anos essa realização, quanto serviu para essa população a permanência? Porque se fosse explorado pela mineradora, a primeira coisa era uma cerca, como é em Jacobina aqui perto, proibida a entrada de estranhos. As pessoas não têm acesso àquilo que hoje a gente sente que é nosso, que é do mundo, mas é nosso. É o calmonense que defende, mas É um todos se coração. admiram. O Parque Sete Passagens, ele funciona como um coração aqui na região, porque ele literalmente pulsa, seja em água, seja no canto dos pássaros, seja no vento o vento lá subia, né? O vento lá, quando passa, ele vem cantando, assim. Então, eu sou inclusive, conselheira. A gente sabe Conselheira do parque. Então, assim, ele é um coração e é muito bom ouvir que, assim, o que mais te deixa feliz de ter conseguido, dentro de todos os feitos que você fez para a cidade durante esse tempo todo que você está à frente dela, é o parque. É um bem material, mas que não tem nenhum valor monetário, né? Que consiga, não tem um cheque Exatamente. que pague, não tem um Pix, não E tem o interessante valor que consiga pagar. é o que ele continua fazendo, que é a conscientização. Sim. Quando os alunos já visitaram aqui, ele percebe a importância. A gente percebe que a juventude, o estudante agora, ele tem uma consciência ambiental melhor. É porque não é porque antigamente não tinha. É porque antigamente, na verdade, ninguém entendia da importância. Os estudos, a ciência não mostrava isso de forma clara da importância da preservação ambiental. Como tem gente hoje que ainda não acredita. Sim. No efeito estufa, tem gente que não acredita, a gente sabe E tem disso. também a questão da escassez. Como era muito fácil, você saía ali, tinha uma paca, pafo.
atirava Exatamente. com os Exatamente. chumbinhos e matava. Quando foi ficando escasso, foi se entendendo que era necessário fazer a preservação. E daí surgiu o parque. Eu lembro que meu pai caçava, né? E aí ele saía, rodava ali por aquela parte ali da Mutamba e voltava com um tatu. Quando foi ventilado, assim, eu já estava indo embora e tal, mas eu lembro que ele foi proibido de trazer o tatu e tal. Servia como um alimento, né? Porque a carne sempre foi um alimento muito difícil para ser adquirido, ainda mais nos tempos que não se tinha geladeira, porque a família de baixa renda não tinha possibilidade de ter uma geladeira em casa Para conservar o para alimento. conservar o alimento. Então, tipo, ir no mato, matar uma cutia, trazer, preparar ali com leite de licuri uma coisa ou outra, era uma iguaria que não tinha como comprar. E se a depender do valor que tivesse pagando na cidade, vendia e ficava só com as partes que não era muito aceita na cidade, né? Então, Exatamente. trazia uma cutia, fazia todo o processo de tratamento, arrancava as partes, rabo, cabeça e as patas, ficava em casa, fazia um cozido e vendia a parte nobre, né? Digamos, o filé da cutia, para pegar um dinheiro e fazer mais umas outras coisas. Eu Então, tenho era uns muito nesse amigos lugar. que eram caçadores, né? Que a gente sempre conversa para que realmente, passando a parte ambiental, e ele disse para mim, mas você já comeu caça? Sim. Digo, eu já comi, é verdade. Na minha casa, todo sábado, quando eu morava na casa da minha mãe, muito mais de 30 anos atrás, Sim. antes mesmo de casar, eu morava na casa da minha mãe, era vendido na Feira Livre de Miguel Comum. E Era. tinha uma pessoa do Cabral, um amigo do Cabral, o nome dele é Gil, tá? Há muito mais de 30 anos. Gil, com certeza, Sim, não faz nada disso não hoje. fez nenhum, ele não Nada. cometeu nenhum Nem crime. Na época não tinha nada que falasse sobre isso. E todo sábado ele trazia o tatu, a paca, a cutia, tá? E que era uma delícia. Sim. Mas quando você percebe da importância desses animais para o equilíbrio ecológico, para o ecossistema, poxa, as pessoas precisam ter essa consciência, essa importância. E às vezes acontece de você, por exemplo, matar um animal que os filhotes não estão aumentando. Poxa, para pensar, se coloca no lugar de alguma forma, tá? E eu fico feliz pelo parque, porque ele hoje é um berçário, Sim. por vários motivos. Todos os animais hoje que são capturados no raio de 100 quilômetros são trazidos para aqui. E quantas vezes eu já vi uma jiboia? Na época que pegou fogo no parque, nós estávamos lá, eu ia descendo, eu filmei na época, postei no meu Instagram, uma jiboia imensa descendo, fugindo do fogo, totalmente indefesa. Sim, sim. Tá? E além de a fauna, a flora, a parte hídrica lá, eu fico muito feliz de ter contribuído. E aquilo realmente, eu percebo que pelos séculos a fios aí, essa história será contada sempre como algo que foi inédito. E espero que um dia a ciência e a tecnologia mostrem uma forma, se o ouro for tão importante como eles falam, que seja extraído sem danificar nada ao meio ambiente, sem tirar nada do lugar. Porque hoje não dá para conciliar mineração com a parte ambiental. Miguel Comum agora tem algumas mineradoras chegando, inclusive de ouro, para regiões que não vai afetar o meio ambiente, no sentido de nascentes, de matas. Tá? Sim. Não tenho nada contra, não sou contra. Agora, no lugar onde tem nascentes de água e matas virgens, que é importante para a preservação do ecossistema, fui contra, sou contra, tá? Como prefeito, como ambientalista, me sinto ambientalista, fico feliz por isso, por essa consciência ambientalista. E acho que esse parque, ele é propulsor de várias gerações para frente aí, para essa consciência e a oportunidade de ver de perto. As pessoas que vêm, eu tenho um prazer maior do mundo. Eu recentemente recebi uma pessoa aqui da Caixa Econômica Federal, mais uma vez dando o nome, Salomão. Ele é fiscal da Caixa Econômica Federal, fiscalizando algumas obras federais concluindo em Miguel Comum, eu levei. Ele ficou encantado, isso aqui existe em Miguel Comum, tá? Então eu fico feliz por ter contribuído e não tenho dúvida que isso aqui no futuro vai ser uma das molas mestres para a geração de renda em nosso município. Eu sonho em fazer uma estrutura no entorno para dar suporte àquelas pessoas que vão para lá e que descem com fome, para fazer uma dormida, esse processo todo. Mas como o Murici está logo ali no pezinho, é possível. Como você disse que é possível sonhar, possível, com é só certeza. organizar, planejar e correr atrás. Não tenho Então, dúvida. vamos lá. Temos mais uma pergunta, que é como você avalia o impacto das suas gestões na comunidade e qual a sua esperança para o seu legado? Tipo, isso aqui, além do parque, agora trazendo mais para cá, né? Mais para as últimas gestões, vai ficar?
É uma das coisas que eu acho que serve de legado para Miguel Calmon e para o Brasil é a transparência pública. A transparência pública é algo que nós estamos assim no auge dela. Abraçamos como algo que seria possível nesse último mandato em especial, com a equipe afinada, é o conselho que eu dou aos gestores, equipe afinada, equipe competente, equipe, na verdade, bem intencionada, porque às vezes tem muita gente competente, mas não está com a intenção boa. E às vezes trabalha toda a sua competência para fazer a coisa ir por caminhos tortuosos. É a transparência pública. E nos 2 últimos mandatos nós conseguimos o título da cidade mais transparente da Bahia, concorrendo com as 417. Não foi cidade do nosso porte, não. Das 417 municípios da Bahia, nós somos a mais transparente. Por quê? Desse tamanho, com a equipe toda caseira, todo mundo da cidade. É possível. Formação, as pessoas, e escolher as pessoas certas para cada um em seu lugar. Então, isso é algo que eu não tenho dúvida que cada gestão que entrar vai ter que correr atrás. Porque no dia que perder esse título, dizer, por que perdeu o título? Faltou o quê? A equipe é praticamente a mesma. Então, e a determinação do gestor é importante para que isso aconteça. E a outra coisa importante é a aproximação. Eu recebo muita reclamação de lideranças políticas que eu acabei com as lideranças políticas de Miguel Calmon. Eu ouço da liderança disso. Eu disse, por quê? Porque eu me aproximei da população. No passado, existiam representantes nos distritos, nos povoados. Esse representante tinha contato com quem? Com o prefeito. Sim. E trazia os recados. Antes do meu primeiro mandato, como eu disse aqui no instante, eu fui me reunir com todas as associações rurais de Miguel Calmon, todas elas. Outro fato importantíssimo que eu estava quase esquecendo. Todas foram reativadas. Foi quando o Comacó veio ter vida. Sim. No ano de 97, começamos a botar o Comacó para se reunir todas as últimas segundas-feiras do mês, em 28 anos agora. Até hoje já acontece, faz 27 anos agora, até isso hoje está acontecendo. Humberto, inclusive, foi o primeiro presidente do Comacó. Sim, ele relatou, inclusive. Abraçou isso, era nosso vice-prefeito. Não tenho dúvida que isso deu condição, Humberto, chegar a ser prefeito de Miguel Calmon também, além do trabalho que ele fez como vice-prefeito, Sim, fez na DAB. é uma porta importante, né? É uma Demais janela. conhecimento. Então, assim, essa aproximação com a população, da sede, dos bairros, o contato direto foi a coisa que nós implantamos em Miguel Calmon. Tá? Diferente do que as pessoas imaginam, e acabou com liderança. Nada disso. Nós possibilitamos a criação de novas lideranças, que às vezes não tinham a oportunidade de dizer assim, eu tenho interesse de me candidatar a vereador, eu tenho interesse de ser presidente da associação de minha comunidade para representar e fazer cobranças. Esse é outro legado também que a gente implantou em Miguel Calmon e até hoje isso é verdade, isso está acontecendo até hoje. E às vezes as pessoas ainda me convidam para ir na associação. Eu tenho ido ainda, depois das eleições, e como fui, todas as vezes fui convidado em todos os recantos do nosso município. Você falou aí de premiação e essa semana você comentou que tinha ido buscar mais uma. Aí não estava aqui no planejamento não, mas eu acho que é importante deixar registrado. Durante seus mandatos, quais foram os prêmios que nós ganhamos, que a cidade de Miguel Calmon recebeu? Eu sei que talvez você não consiga lembrar de todos, mas dos que você lembrar, conte aí pra gente. Eu recebi um prêmio internacional. Você enquanto gestor e a cidade enquanto Isso. Eu recebi um gestão. prêmio. E, claro, como prefeito, isso é da cidade, é como um prefeito ambientalista. Tem um prêmio internacional dado pela instituição. Essa documentação está toda guardada. Inclusive tem jornais da época, tudo isso guardado. Eu vou separar direitinho, tá? Para a gente fazer um mostruário muito bacana de tudo isso. Esse foi um prêmio, na verdade, que eu recebi, que realmente foi muito bom e deu muita força para o Parque Ambiental naquela época. Foi um prêmio internacional, justamente pela luta nossa da criação do parque da Sete Passagens. Eu já recebi prêmios como prefeito empreendedor, quando nós criamos essa possibilidade do microempreendedor de Miguel Calmon. Todas essas linhas de transporte escolar e várias outras empresas trabalham para a Prefeitura de Miguel Calmon através do microempreendedor individual. Então, um prêmio do Sebrae como prefeito empreendedor, né, da Bahia, estado da Bahia. Tá? Esse de transparência foi uma coisa recente. Já ganhamos vários prêmios. A Prefeitura, né, os projetos do Despertar, foi o último que nós recebemos semana passada. Sim. Através da FAEB, do Senar. Foram 6 projetos de Miguel Calmon. Foi a cidade que mais recebeu prêmios a semana passada em Salvador, no Centro de Convenções, com 4 alunos. O coordenador de Miguel Calmon foi o primeiro da Bahia.
tá? E uma professora, que o pessoal brincou muito com ela, desde quando foi implantado em Miguel Camus, em 2005, esse projeto Despertar, que ela é campeã. Toda vez ela ganha prêmio, tá? Que é a Eliana, aqui, Fernanda como coordenadora do projeto e a Eliana aqui no Brejo Grande. Mais uma vez, é possível. A educação precisa ter, acima de tudo, porque no passado os educadores tinham ensino primário e alguns eram chamados de professores leigos, que não tinham nem o ensino completo de segundo grau. Sim. Educação, Dona Isaide, minha madrinha, era professora rural nesse lugar aí. mas o resultado era melhor no passado. Tinha mais proximidade, talvez, mas era... O resultado, quando eu falo, é a emoção, é a paixão. Sim, dedicavam, talvez. Do educador, um pouco mais. da família, Sim. que transmite para o aluno. A família distancia um pouco, os professores acabam também com muitos problemas, adoecendo, cansaço, está diferente um pouco a educação, mas os professores hoje têm a formação que não tinham no passado. Sim. Aqui posso garantidamente 98% tem pós-graduação em Miguel Camus. 98% tem pós-graduação. Deve ter aí 0,5% aí que não tem a graduação, a formação na universidade. Então, assim, melhorou muito a capacitação de todos. É claro, os desafios são maiores, a tecnologia chegou para perto. Sim, tá? sim. Não tenho dúvida nenhuma São disso. novos tempos, assim. O primeiro mandato e o segundo não tem como fazer um comparativo nas questões tecnológicas, né? Não tem. Não existia. Não existia esse celular no meu primeiro mandato. Sim. Só para você ter noção como a coisa era. E parece que o tempo rendia mais. Que você focava em algo e fazia. Hoje você sai para fazer algo, o celular lhe tira do foco por minuto. Você atrasa os compromissos, aparece uma urgência, tudo é urgente hoje em dia, mas enfim, hoje a gente percebe um avanço muito grande na área de saúde do nosso município, um avanço muito grande, como referência na saúde. A gente atende na Bahia toda no Hospital Português, na área de ortopedia e em outras áreas também, tá? Isso é um avanço para uma cidade pequena como a nossa. Nós somos, a crescente em Miguel Camus no IDEB é uma coisa real, então esse trabalho do Despertar que eu estava falando sobre isso, então eu só quero demonstrar o seguinte, que é possível se as pessoas abraçarem, se as pessoas acreditarem, para a gente ser melhor, como é melhor em transparência, que a equipe abraçou, ser melhor em saúde, ser melhor em educação, mas não é melhor para ser o prêmio, não. É para a população se beneficiar. Todos do esses serviço prêmios é porque houve um diferencial que foi, que impactou diretamente a população, porque os prêmios é reconhecimento, né? Então, os prêmios é só para dizer assim, ó, eu estou vendo a entidade que ofertou o prêmio, que fez a premiação, ela está dizendo que está vendo que aquele trabalho está sendo realizado e de forma inovadora e de forma que impacta a população. Então, o prêmio é só um reconhecimento do que está sendo feito, E eu né? não posso deixar nunca de agradecer a nossa equipe de trabalho. Sim. Seja ela da saúde, seja da educação, seja do social, mas em especial aquela interna, trabalha ali, que é o coração pulsante, mas todas elas do transporte, tão importante essa liga, o esporte. Outra coisa interessante? São 100 anos, eu tenho 20%. Seguramente, mais de 80% dos espaços esportivos de Miguel Camus, entre quadras, campos. E ainda acompanhava as equipes, né, de futebol. Sempre. Tem um fato interessante. Nas viagens, né? Tem um fato interessante que Jackson, eu estou dizendo que o filho está aqui. É por isso que eu estou trazendo. Você sabe essa história? Conheço. Fomos jogar jogos abertos. Foi Vitória da Conquista, se eu não me engano. Vitória da No Conquista. interior desse aí. Vitória da Conquista. Eu sempre acompanhei, sempre gostei de estar perto daquele calor, a turma. Miguel Camus classificava em quase todas as modalidades de vôlei, principalmente de futsal, de handebol. Tinha um time, assim, era um negócio magnífico. Nós construímos uma quadra em Miguel Camus em 20 dias, que é a quadra do Sesc, para sediar os primeiros Jogos Abertos da Bahia em Miguel Camus, onde nós ganhamos um prêmio como de Lomes, que era o diretor da Sudesv na época, como o prefeito desportista da Bahia. Ganhamos um prêmio no Hotel Fiesta, mas o prêmio tem uma tacinha até hoje. E ela vai estar sendo exposta em algum momento, quem sabe, lá na Casa das Memórias. E outro assunto vamos falar daqui a pouco. Mas o que aconteceu nessa viagem? Ficamos felizes, alegres demais, e tem um show de Duval Leles. Tudo estudante. Sim, tudo animadíssimo. Eu banquei a entrada, e todo mundo era pago o ingresso, banquei a entrada. Eles estavam alegres demais, e por alegria extrema, eles me pegavam e jogavam para cima toda hora, e me jogavam em cima do palco.
E do Valonelli lá vestido daquele leão, é leão, né? Ele tem a música de leão, todo vestido de leão. Aí eu no palco. Aí eu aprendi a dançar em cima de palco. Tá vendo? Aí foi daí que veio o gosto. Acho que foi no primeiro, segundo mandato. Aí eu vou por cima do palco, tô lá, aí o segurança vem e me tira. Uma vez. Foi me botar embaixo, os meninos de novo me jogam em cima do palco. O segurança me tira mais uma vez. Diz, ó, a próxima vez você vai ter que preso. Você vai ter que sair a conversa é sair da festa. E eu falo, não sou eu, sou os meninos. Aí o que acontece? Me botaram em cima do palco, mais uma vez. Aí agora vem a polícia. Eita, vamos ali. Jesus. Vamos ali, rapaz, eu expliquei, não me identifiquei. Não dei carteirada, não vou dizer, eu sou prefeito, não, nem disse quem era. Me botaram no camburão. Estou lá sentado, dentro do camburão, Jackson, que foi lá e disse assim, rapaz, ó, ele aí está sendo colocado no palco, ele é o prefeito da cidade de Miguel Comum, veio acompanhando a equipe. Aí o capitão na época veio lá, rapaz, me desculpa, você não se identificou. Eu disse, não, eu estava errado. Cidadão. Eu não estava lá porque eu queria, mas eu estava no lugar errado. Pelo menos aqui ele não me joga mais em cima do palco e eu fico em paz. Me soltou de novo. E aí agora eu ficava de louco. Não foi pra galera, não. Se eu encosto, me jogar no palco, aí agora era cheio de droga. Tanto faz. Aí agora eu tinha que ligar para alguém. Tem muita história. E vai ter um livro em breve. Ah, maravilha, muito bom. Isso precisa ser documentado, registrado, porque são fatos que precisam ser contados, esses inusitados quanto os outros. Imagina quando for lhe contar as reuniões políticas de cada campanha para escolher os candidatos. Como foi essa agora? Imagina como foi a primeira. Quantas reuniões? Ó, para fazer os alinhamentos, na primeira decisão, eu era funcionário do Banco Brasil, eu estava trabalhando lá em Jacobina, já eram 6, 7 horas da noite, me ligaram. Foi Zé Roberto que me ligou. Caca, você está onde? Estou no Banco Brasil. Você pode vir aqui agora? Eu estou no meio do meu expediente de trabalho aqui. Rapaz, vem aqui agora que você foi escolhido pelos grupos para ser o candidato a prefeito. Eu disse, espera aí, só fui fechar a gaveta e vim embora na hora. Só ficou, ó, eu vou ali, porque tem uma decisão que tem que ser tomada agora. E uma coisa interessante que aconteceu. Aí disse, passe na casa de sua mãe e de seu pai e avise, informe a eles. Eu disse, não. Eu disse, por quê? Porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu dizia à minha mãe que ia ser prefeito de Miguel Comum. Então, tipo, hoje é a minha hora e eles já estão sabendo. Então, eu nunca escondi essa vontade, eu dizia a todo mundo na cidade. Tem fatos que passou na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade quando o senhor Luiz Franco era o encarregado de ensacar mamona no depósito de Miguel Isabela, ali onde Uga Uga, mais ou menos onde Uga Uga tem aquele restaurante, certo? Tem um depósito ali. E aí, eu fui trabalhar, ensacar a mamona. Sim. Me desenvolvi, seu Luiz me botou para ser coordenador da equipe dos adultos. Eu coordenava, com 12 anos de idade eu fazia isso. No final, eu varri o vagão para vender o resto da mamona a seu Pedro Rios. Sim. Com 10 anos de idade. A mamona que sobrava, que caía dos sacos, Com 10 anos de idade. Já ia falar em Moreninha? Já. Moreninha era uma garrafa de refrigerante na época, suquita, aqueles refrigerantes da época, onde eu botava quisuco dentro. Jogava quisuco e vendia na Feira Livre de Jocomão com 10 anos de idade. Junto com o Escurinho, filho de Dona Nega, certo? Irmã de Dona Luci, morava ali na praça, quando a feira era lá embaixo, a gente vendia, na verdade, esse material com 10 anos de idade, a gente fazia essa vendagem. Logo fui trabalhar na faixa do meu pai. Então, eu sempre gostei de ser útil e a força do trabalho. Eu sempre gostei de mostrar a força do trabalho, de ser útil. Então, eu dizia aos meus pais. E outros desafios aconteceram na cidade aí, que o tempo a gente vai contar. E eu dizia a eles, ó, eu ainda vou ser prefeito de Miguel Comum. E quando surgiu a oportunidade, eu fui direto para a reunião. E na reunião, com todas as lideranças da época, que disseram, olha, chegamos ao consenso aqui agora, você e Humberto. Aí eu só disse assim, ó, eu vou sair daqui candidato a prefeito. Se eu sair daqui e comunicar na rua, eu não recuo. Eu tenho um partido, que era o PL, eu era o presidente do próprio partido, se eu sou candidato. Saímos lá para conversar com mais duas lideranças políticas, que eram mais um partido da época, era o PP, que foi Solon e Adriano. Fomos na Ponta do Maçambão, chovendo, eu e Humberto. Conversamos, houve uma conversa inicial, coincidentemente, Solon acabou sendo candidato, foi a chapa da Zebra, naquela época. Foi candidato e disputamos a eleição de forma muito honrosa. É uma pessoa realmente que eu fico muito, assim, gratificado em ter disputado aquela eleição com ele lá atrás. Ele, naquela época, já era PT, aquela pessoa de esquerda do Banco do Brasil, do sindicato,
de esquerda. E eu, Já tinha as qual é a minha convicções felicidade? arraigadas. Que hoje tem 28 anos depois e hoje ele aprova a nossa gestão. Olha a importância. Mas um fato, para a gente encerrar tanta conversa minha, de fatos Muita novos, sabe qual é? falta, fique Sabe tranquilo. qual é? Eu estava num programa recentemente da FM, falando, né, sobre a conjuntura, sobre o encerramento de mandato, e uma pessoa, que é Marcel Lago, filho de Amenil, fotógrafo de Belgamon. Sim. No meu primeiro mandato, eu dando carona a Marcel para Salvador, e ele me lembrou uma coisa, isso tem 26 anos. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Caca, você lembra quando você me deu uma carona para Salvador? Há 26 anos atrás, do seu primeiro mandato, que seu pai fez um pedido. Você está na vida pública. É muito difícil você estar na vida pública e não trazer algum dissabor para a família, para os amigos. É muito difícil. Ele só lhe peço uma coisa, não me envergonhe. E você está fechando o 5º mandato, cumprindo o pedido do seu pai. Ah, Marejo, Deus lhe proteja e que você Então, continue. Quando eu falei de Solon, é porque foi quem disputou comigo a primeira eleição, porque tinha ideias opositoras, Sim, tá? Não é obrigado a pensar igual, mas hoje disse que aprova, admitiu votar, e um fato interessante, ele era meu adversário na época, em um momento eu escolhi o filho dele para vir trabalhar no controle interno da prefeitura. Coração de corrigir o que está certo e o que está errado, não deixar, a peneira para não deixar cometer uma improbidade. O filho Sim. dele vai trabalhar dentro da prefeitura. Então eu não precisava mandar recado para ele. Quem dava o recado da seriedade da gestão era quem? O filho dele, O que levava próprio filho todo que dia fazia recado. todo o controle das Você entendeu? atividades. Uhum. São atitudes inovadoras que... Isso é uma forma de você demonstrar que você não está fazendo nada às escuras, né? Porque se você tivesse, você tinha um adversário ali para estar apontando os maus erros, as coisas, os malfeitos. malfeitos. Exatamente, não tem Pronto. nada para esconder. Depois desse momento emocionante, vamos lá para a parte que eu gosto de futucar, é a parte de cultura. Quais são as iniciativas que você pretende deixar para a cidade, assim, que você vai deixar, pretende não, porque já não tem mais Não dá mais tempo, muito não. tempo para fazer nada. Só o Aldi Blanc que ainda pode... Pode lançar, tá aí Lançar. só esperando o Exatamente. processo. Considerando o centenário da cidade de Miguel Comum, como você vê o papel dos prefeitos, inclusive o seu, na construção e preservação da história local e qual a mensagem você gostaria de deixar para as futuras gerações? Aí é bom você fazer um apanhado pelo que está sendo feito em questão de preservação da memória agora nos 100 anos, entendeu? Exatamente. Mais uma vez, voltando ao passado, né? Miguel Comum era uma cidade que tinha um aniversário da cidade, que ainda tem hoje, que era uma coisa assim muito bacana, uma festa, apenas uma festa. E nós transformamos ela na feira de arte e cultura. A gente não só fez festa, só botou banda na rua. A gente passou a valorizar a cultura de Miguel Comum no aniversário da cidade, onde o povo da zona rural trazia a sua parte cultural, onde as pessoas mostravam o seu artesanato, onde tivemos a oportunidade, foi a transformação da festa, simplesmente por festa, na parte cultural, para estimular a parte de despertar nas pessoas e a preservação, como é o caso do Terno do Reis, como é o caso da Pilha do Café, da região do Mucamo e tantos outros. Tá? Daí, a gente percebeu, a gente reduziu um pouco o aniversário da cidade para criar o São João. O São João de Miguel Comum não existia mais, existia fogueirinhas nas portas das pessoas, muito importante, como tem até hoje, no período de São João. E aí nós criamos o São João, discutindo e debatendo com a comunidade. Se eles concordavam na criação do São João, que a gente percebeu o quê? Os filhos de Miguel Comum, poucos iam para o aniversário da cidade, porque era feriado local. Sim. Quem estava em São Paulo, quem estava em Salvador, fora, não tinha como vir na sexta de noite e voltar no domingo de noite. O tempo era curto. Mas o São João, as pessoas se programam para o São João, para vir estar perto da família. São João é uma festa familiar. Sim. Uma festa nordestina. Quando nós criamos o São João, nós percebemos a possibilidade de geração de renda e emprego nas pousadas. Miguel Comum não existia pousada, tinha pensão na época que nós estávamos postos aqui. Não tinha pousada nenhuma em Miguel Comum. Quando começou a ter esse fluxo de pessoas para Miguel Comum, nesses períodos festivos, tá, as pessoas começaram a ver a possibilidade de geração de renda e emprego. Veio o São João, começou também uma coisa, lá na outra praça lá embaixo, cresceu ao ponto de vir para a praça daqui de cima, que hoje é uma grande festa, talvez a maior festa de nosso município.
E todas as partes culturais da cidade, como cavalgadas, o município, inclusive as últimas, o município potencializou muito as cavalgadas de Miguel Camon, que é muito forte. Na sede do município, todas as cavalgadas da zona rural de Miguel Camon, o município está presente em todas elas, chegadas e cavalgadas, tem as duas. Sim. Depois do São João da sede do município, o São João de Brejo Grande virou uma tradição, uma abertura. Potencializou que não existia festa em Brejo Grande, não existia festa em Itapura e não existia festa em Itapiranga. Zona rural não existia festa em Miguel Camon, festividades. O São Roque era o quê? O São Sebastião, melhor dizendo, em Itapiranga, era religião e festa no clube, para poucos, que podia pagar bandas caras naquela época. Nós implantamos festas na Aberta, praça, em praça pública, Aberta. em Itapura, em Itapiranga e em Brejo Grande. Isso agora pulverizou, como é o caso do Tanque Novo, Sim. certo? Como é o caso, na verdade, de tantos outros povoados em Miguel Camon, de Campeche, tantos outros, como é o caso de Murici, Sim. que implantou e hoje virou uma coisa bem forte cultural, a festividade nordestina na zona rural de Miguel Camon durante todo o ano. Esse é um detalhe. Mas aí nós começamos, no início do nosso primeiro mandato, a montar a Filarmônica de Miguel Camon. Em 97, nós refundamos, reabrimos a Filarmônica 15 de novembro de Miguel Camon, comprando os instrumentos. Aí mais uma vez eu tenho que relembrar a figura de Giovanni. Tá? Elaboramos um projeto, certo? Na época, ele preparou o projeto, nós compramos todos os instrumentos, trouxemos Jacobina para ser o maestro. Sim. Olha a importância dessa Filarmônica. Quem é o maestro hoje de Miguel Camon? Marlos. Foi aluno dessa Filarmônica. Como tantos outros músicos que estão fora de Miguel Camon, que saíram da Filarmônica de Miguel Camon, que ainda hoje existe, e ainda hoje eu vejo o Marlos aí como constantemente voluntário, chamando alunos para perto dele. Quantos jovens estão se profissionalizando e vindo já para foi perto da espalhado, cultura. né? As sementinhas em outras localidades, porque nós podemos ver recentemente a do Mucambo. Exatamente. Né? É a fanfarra. A fanfarra. Que nós implantamos em Miguel Camon a fanfarra, um passado bem longínquo teve, implantamos em 2011 a fanfarra do Clariesa, que hoje é uma fanfarra que nos orgulha, que viaja a Bahia toda, que está disputando agora um campeonato estadual. Então também foi ali. Ali Mário já era o nosso maestro. Já chegou a me dizer. 4 anos de Caca, você já tem uma pessoa preparada em Miguel Camon, não precisa mais de mim. Já recuou, Jacobina e Marlos, a partir de nosso segundo mandato em 2001, Marlos já era o maestro em Miguel Camon. Também é uma coisa, a musicalidade disso, esses instrumentos de sopro dessas bandas em Miguel Camon, tudo saiu daí. Dessa possibilidade de fomentar. Transformamos aquela estação rodoviária num centro cultural, sala de música, onde nós colocamos ali, de um lado, era o artesanato, com muitos cursos, com muitos treinamentos, sempre dando possibilidade de formação ao artesão de Miguel Camon. Quando eu falo artesão, eu falo de Vera. Vera foi uma pessoa que se profissionalizou, que dá curso hoje no Brasil todo, possibilitada por treinamentos, que a gestão minha e de Humberto, inclusive, na época. Humberto citou, não foi? Que encontrou com ela por aí, pelo Sebrae da Vida. Possibilitaram, a gente deu seguimento, deu início a tudo isso, e isso realmente potencializou. Inicialmente era lá embaixo, na estação rodoviária. E nós nos comprometemos e abrimos os boxes aqui na Feira Livre, dando mais visibilidade, porque elas ficavam muito escondidas. Só via ali quem passava de ônibus, entrava e saía, coisa muito rápida. Hoje não. Quem frequenta a Feira Livre de Miguel Camon, que diz de passagem é uma feira realmente exemplo na região, uma feira organizada, limpa, dando condições, que também é cultura. Feira Livre é cultura. Sim. E nós trouxemos para dentro daquele galpão, que nós conseguimos construir, era um sonho ter aquele galpão em Miguel Camon, um espaço para os feirantes, é melhor dizendo, para os artesãos, dando visibilidade a eles. Então, assim, eu acredito que isso que foi implantado, todo gestor que entrar, não é que é a obrigação dele. Então, assim, tem que obrigar, se não fizer, ele vai ser um ato de improbidade, não. Mas precisa ter uma sensibilidade, né? Precisa ter uma sensibilidade. Que a própria população não só vai cobrar, mas vai sentir a necessidade da existência. E a demonstração foi na pandemia, quando as coisas pararam. Pararam, assim, ficou acumulando pessoas, mas vieram projetos. Ele era tão importante que vieram projetos, as lives que aconteceram o tempo todo na pandemia, que a cultura não podia parar. Ela é pulsante. E digo mais,
é um desafio que eu digo para a cultura, e disse a vida toda, e dizia a vida toda para a agricultura de Miguel Comum. É outra coisa que nós não chegamos a falar. Sim. Me dê um projeto viável, não fica na minha mesa, eu despacho. Qualquer projeto que chegar viável. Recentemente, o Leleque apresentou uns projetos aí, dos monitores, o esporte apresentou o projeto com monitores, que eu cobrava muito, porque tem muito torneio. O torneio a gente ajuda, assim, mas não tem resultados positivos. Qual é o torneio? Tem que ser a culminância dos projetos. Você faz um torneio, ali todo mundo toma cervejinha, bate um papo, cada um vai para sua casa. O projeto, você pega o menino e forma ele. É formação da pessoa, do cidadão, Sim. além do atleta, que às vezes se desponta, como hoje a gente tem atleta aí jogando na seleção brasileira. Inclusive o pai do atleta, É Pascasso, é um dos monitores dos nossos projetos, é um dos coordenadores desse trabalho, junto com o Vandinho, junto com o Moacir, tá? Então, forcei muito para esses projetos saírem do meu comum, forcei muito a barra, porque as pessoas gostam mais da visibilidade, de entregar troféu, de ter aquele movimento, de ter aquela festona na praça. Mas nós temos aí seguramente mais de 800 jovens hoje nos projetos da cultura, nos projetos Os projetos do de esporte. cultura têm alguns importantes, né? O balaio, algumas iniciativas que são importantes, que Entendeu? abraça, né, os meninos de escola pública e também outros segmentos, né? Entendeu? Nós temos um projeto bacana aqui nas Populares, que o João Lucas toma conta dele, que é o projeto de Karatê, que vai ter um evento estadual agora em dezembro. Ele chegou, quando nós perdemos a eleição, né? O nosso grupo político perdeu a eleição, ele me procurou com o olho assim, se vai ter ainda, lógico, como as pessoas, tanto os católicos como os evangélicos, ficaram com receio de não ter a festividade do encontro da juventude, né? E também do dia do evangélico Miguel Calmontes, que lógico que vai ter. Aquilo que eu me comprometi vai ter. Se tiver que reduzir, eu aviso a vocês antes, diante do final de mandato ou uma dificuldade financeira. Então, vai ter um projeto estadual em Miguel Calmontes, dia 17 agora, domingo. Tá? Então, assim, todos os projetos que vieram, e eu fico mais feliz ainda quando vem da sociedade. Não é a prefeitura que fica dando de mão beijada. Ajudou, né? Porque quando a prefeitura, na verdade, dá o projeto, não é muito valorizado, não. Não, Quando dá tudo. precisa estar envolvido, Quando né? tem O alguém- ator precisa estar envolvido. Quando tem alguém, como o docente de João Lucas, que tem a sensibilidade, que ele programa, a gente, na verdade, que custa muito menos do que quando o município prepara o projeto, como é o caso de Zilton. Todos esses kimonos, o município patrocina, financia. E todas as viagens para fora do município, no esporte, o município financia. Todas as viagens, seja para onde for. Os nossos atletas, ônibus, não importa, a gente financia. E tem aqui o projeto de Zilton aqui nesse quiosque. Esse quiosque no passado era um bar. No passado era um bar. Virou uma brinquedoteca, aí andaram aí vandalismo, e hoje virou um centro de artes marciais muito bacana aí, onde as pessoas tem um jogando bola ali. Eu fico muito feliz. Essa praça nós construímos no segundo mandato, onde está ali uma turma jogando o futevôlei, outro jogando basquete, jogando bola, e outro praticando artes marciais, e do lado instrutor de educação física, ali, personal, ali com várias pessoas, e muitas pessoas de idade circulando no passeio. Olha a utilidade dessa praça. É um centro de esportes, né? A céu aberto. A agricultura. Quer ver algo que não tem como voltar mais atrás? Miguel Comum, a gente comprou muita terra para a população. Aqui tem uma reforma agrária pacífica em nosso município. Pacífica. Tem propriedades aqui de 250 tarefas, no meu caso aqui de Formosa, Machixe, onde a população planta, tem área toda plantada. Onde já instalaram os poços artesianos, com água, e o mais importante, botamos energia solar, onde não tem custo de energia. Tem 9 projetos de energia solar em Miguel Comum implantados e funcionando Na parte da zona rural. na zona rural. É algo que tem que dar continuidade. Esse não tem como parar mais, já está implantado, mas tem que dar continuidade a esse projeto. Você diminui o custo da produção. Muita gente... Isso foi entregue para agricultores que não têm terras para plantar, é isso? Em terrenos públicos. Nós compramos 50 tarefas aqui na Barragem do França. E mais 100 na Ponta do Maçambrão. Uma na Lagoa Grande, 50 tarefas, e outra 100 tarefas na Ponta do Maçambão. 100 tarefas hoje ali vale muito mais de R$1 milhão. Uma tarefa é muito mais de 10 mil reais na Barragem do França. Nós compramos por 30 e poucos mil reais a 100 tarefas, 330 reais na tarefa. Olha a valorização. E lá nessa barragem, nós implantamos, tem caixas d'água, que bombeia para cima, tem o sistema todo implantado, mas a energia estava vindo mais de 5 mil reais. As pessoas estavam sem condição de pagar energia. E às vezes a produção não era, dava uma praga, perdia.
Nós implantamos energia solar, a conta hoje está vindo taxa mínima. Quem pagava 5 mil, esses 5 mil está servindo para quê? Para melhorar a condição de vida deles. Sim. Olha que sim. coisa bacana. Como é o caso do melhoramento genético. Miguel Comum, daqui 3, 4 anos, já temos muitos bezerros, filhos de campeões brasileiros. Imagine daqui a 3, 4 anos a qualidade, a eficiência e a produtividade da bacia leiteira de Miguel Comum e da pecuária de Miguel Comum. Então são projetos que a gente fica feliz em ver estar acontecendo e que não tenho dúvida que ele não tem mais como recuar. Precisa ter cuidado, monitoramento. Porque às vezes as pessoas querem vender essas terras. Isso está acontecendo agora em um povoado. As pessoas estão construindo dentro dela, que no tempo vai embora e vende. A casa é dela. Então, além do mais, é um cuidado. Você tem que ter sangue no olho para ser gestor. Você não tem que titubear na hora que tiver que brigar pelo interesse público. De encontro ao interesse particular que prejudica a maioria, que prejudica a comunidade. De ter desafetos. E agora o desafio, conciliar a gestão com a parte política. A questão da sobrevivência política. Eu nunca tive essa preocupação. Eu nunca tive essa preocupação da sobrevivência política. Nunca tive receio de me desgastar. Nunca tive receio. Porque às vezes, para se desgastar, você está fazendo o que é justo. E no poder público, que não tem o sentimento de justo, de honesto, de transparente, e ter também o sentimento do outro, se colocar no lugar do outro, ele pode até fazer algumas obras, mas ele não consegue se realizar e botar a cabeça num travesseiro e dormir em paz. Certo. Mas aí eu volto a te futucar de novo, porque tu foi lá, voltou, e nem falou da Casa de Memória, da iniciativa de preservação, Peraí. para os 100 anos da cidade. O que é que a cidade vai Me deixar assim, ó? empolguei. Isso aqui é a memória que nós Pronto. conseguimos juntar, né? E Pronto. deixar para os próximos 100 anos, para que as gerações futuras entendam como se deu o processo até o 100 e tenha condição de fazer os próximos 100. Captei a mensagem, amada mestre. Essa é a ideia. É porque quando eu tinha esquecido de falar, você falou era a última pergunta. Não, mas foi do muito esporte, bem da trazido. agricultura. Eu digo, tenho que falar alguma coisa. Muito senão bem vai dizer, trazido. poxa, não lembrou dessa parte aqui. Como é a parte do social, quando eu falei de habitações, do Sim, cuidado sim. com as pessoas. São vários temas que, de repente, a gente Vai não ter consegue outra abordar oportunidade. todos e precisa fazer Outra oportunidade. ter um foco mais direcionado. E teremos. nesse caso é para a parte de E para preservação da memória. Para fechar a memória e a cultura, nós tivemos a ideia recente. Você, inclusive, estava caminhando com um projeto, né, paralelo. Cheguei aqui com este projeto, vim na mala. Na verdade, o projeto veio antes, em 2019, e eu vim com outro na mala em 2022. Interessante, tá? Que acabaram casando as ideias. É o planejamento. E nossa ideia, na verdade, é ter um espaço. Não é só construir o documentário, construir, na verdade, O documentário o é livro, um dos artefatos que são possíveis para preservar a memória. Mas é ter um espaço físico. Sabe por quê? Nesse tempo, na prefeitura, eu fui procurado por várias pessoas. Vamos dizer assim, eu tenho o punhal de curisco em minha casa. Só dou a você. Eu disse, mas eu vou botar na minha casa, no baú. Então, guarde e vai ter um lugar apropriado para você colocar o seu punhal. Sim. Eu recebi, doutora Liana, um manuscrito, mais de 100 anos atrás, De quem, meu Deus? um manuscrito, de um parente dela que passou para o pai dela. Quando ele escreveu à mão um livrinho, contando a história de Miguel Comum, de mais de 100 anos atrás, Sim. quando tinha 60 casas em Miguel Comum, 64 casas, Documento histórico valiosíssimo. que começava na Água Branca, ele dizendo o morador de cada casa, até o Arroz. Só tinha morador da Água Branca em direção ao Arroz, passando pela Praça Canabrava. Esse documento, quando ela me mostrou, um tempo atrás, eu disse, isso não pode ficar escondido. Sim. Isso primeiro tem que ser digitalizado, Sim. mas o original tem que estar guardado em algum lugar. Aí veio o punhal, veio tantas outras coisas. Veio a história do Curisco que foi enterrado aqui em Miguel Comum. Tantas memórias dessas gestões, como você fala, de tudo que foi feito nessa cidade. Tem que ter um lugar. E eu gosto muito de viajar, gosto muito de passear. E lá eu vi um local onde fala memórias de algum lugar. Então, Casa de Memórias de Miguel Comum,
O seu, como era o nome Eu da acho sua? que nem, não por acaso nós chegamos aqui discutindo o Centro de Memória de Miguel Comon. O seu era Centro de Memória Centro de de Miguel Memória. Comon. O projeto Exatamente. inicial, primeiro, era para, assim, por conta desde 2014, que eu tenho muito envolvimento com essa questão de preservação da memória. Primeiro, memória médica. E depois eu fui abrindo os leques. Na iminência de Miguel Comon fazer 100 anos, eu disse, já que eu tenho esse caminho andado, eu acho que é possível contribuir com algo. E te procurei, inclusive, Lembro. com a patotinha de livros e Lembro. artigos e Lembro. todos os trabalhos que eu tinha na época e que me dava as credenciais para fazer, para colaborar com o projeto dos 100 anos. Mas, do jeito que foi orquestrado, nós estamos aqui agora, certo? E nós tínhamos uma grande preocupação, e que foi trazida para Humberto, inclusive, que nós tínhamos um arquivo público. Quando eu fui fazer a análise, a pesquisa para desenvolver o meu trabalho, que era o Centro de Memória de Miguel Comon, esse arquivo público não foi localizado. Eu tenho, inclusive, esse documento aqui, e da época da assinatura do contrato, que é uma coisa que precisa, eu já, inclusive, falei para o prefeito eleito, que precisa ser reativado, que é de suma importância. Mas a Casa de Memória, ela vem nesse lugar, dessa inquietação, de assim, eu preciso ter um lugar para deixar preservado arquivar tudo isso. A memória de Miguel Comon e acessível, acessível à população. Exatamente. E que diga assim, qualquer morador da cidade precisa ter acesso e se sentir representado ali. Né? Assim, eu vou guardar a sandália havaiana com prego no fundo, porque era assim que era representado uma certa dificuldade. Como eu vou guardar o valiosíssimo punhal de Curisco? Esse juízo de valor, ele precisa ser feito, porque eu preciso lembrar que a minha memória remete à sandália com um prego ou com um míssil, seja lá, amarrado no fundo, porque a dificuldade era aquela. Mas na mesma cidade que eu tive essa dificuldade, também se passou o fato histórico de Curisco. Então, a Casa de Memória, o Centro de Memória, o nome não é importante, importante é que seja preservado a memória da cidade, precisa olhar desta forma, dos dois polos que formam a cidade. E o primeiro projeto que foi trazido em 2019 era justamente sobre isso, era a digitalização dos documentos históricos de Miguel Comon e disponibilização. Ele tinha a ideia, não cheguei a falar com você, porque a gente marcou em Salvador, e para variar, não deu certo. Isso era 2019. Mas era fazer umas oficinas para a gente treinar esses meninos, porque as próprias jovens da cidade iriam ser treinados para manusear, para prestar esse serviço, porque tem muitos documentos. Eu acabei de receber um documento de um vice-prefeito, assim. Eu ouvi da pessoa que me entregou que vale um Hilux. Eu falei, tô ferrada, porque eu nem tenho o valor de um Hilux. Mas ele me entregou em confiança esse documento, e que é uma relíquia, assim. Não sei se eu vou conseguir colocar até o dia 15, que é a data limite para colocar o projeto da PENAB Bahia, mas é uma possibilidade, assim, a preservação da memória calmonense escrita por um ex-prefeito. Não consigo dizer se foi Adolfo ou se foi Almiro, os dois liberatos. Exatamente. Então, um dos dois liberatos foi que escreveu esse documento. Eu sei que é aquele que mora ali perto da minha casa, perto da Canabrava, que é a esposa dele na Almiro Liberato. Isso, então, Almiro Liberato. Doutor seu Zé Roberto, que me entregou esse documento. Assim, eu estou com ele lá, assim, olhando para ele, ó, não pode chover, não pode molhar, não pode passar rato, não pode passar nada aqui, porque senão eu vou ter que entregar os meninos para pagar a conta. Mas, assim, Miguel Comon tem muitas possibilidades, tem muitas memórias que precisam ser compartilhadas com a população. Verdade. E assim, que a pessoa da Popular, que a pessoa da Lagoinha, que a pessoa do centro diga assim, eu lembro. Ou tipo, minha avó contava. Estávamos falando também da possibilidade da oralidade, de trazer essas pessoas. Assim, o programa da Canabrava resgatou muito isso, que é contemplado com a Paulo Gustavo, que trouxe seu Jair. E quando foi feito o programa aqui na rádio, as quartas-feiras, que a gente trazia as pessoas para contarem sobre isso, já era por conta dessa inquietação, que se precisa ouvir dos mais velhos, e isso as religiões de matriz africanas
traz muito, que é a questão da oralidade, é que o mais velho conta é lei, porque ele viveu aquilo. Você não viveu, você não sabe como era. O livro de Demar resgata isso, né, de Exatamente. primeiro. Então, nós temos várias iniciativas na cidade e que precisam ser olhadas e disponibilizadas para a população, né? Quando você faz a Casa de Memória, que eu vou lá e te digo, olha, o meu projeto é bem assim, é bem parecido, eu fiquei numa felicidade muito grande, porque você vai ter a possibilidade de dizer assim, ó, venha ver, né? Se você não lembra, dá uma passada aqui e venha ver. Ainda precisa fazer algumas coisas, alguns ajustes, mas o pontapé inicial já foi dado, né? Para comemorar os 100 anos, A né? gente precisa, na verdade, agora no mês de dezembro, inclusive eu falei com o Ninho ontem sobre a conclusão, fechamento, um ponto ali vizinho da Embasa, a fachada dela, a gente fez ela parecida com as casas antigas de Miguel Comum, as lojas antigas de Miguel Comum, com as portas menores, tá? Não tinha porta de ferro naquela época, tá? Uma fachada muito, internamente também está trabalhando para isso, para que a gente, na verdade, dê a possibilidade de trazer fatos, história interessantes do nosso município, que eu sei que todo mundo tem algo para contar ou algo para mostrar. Tem muita fotografia do passado, antes mesmo de nossas gestões, como também de todas as gestões, muitos documentos. Você fiz alguns questionamentos, algumas premiações que o município recebeu, tudo está documentado que um dia pode se perder. Isso a gente vai dar a garantia de uma preservação, que é outra coisa, tá? Que não se pode, não se pode mais recuar, não tem mais como recuar. Sim. Porque as próximas gestões, essa teria a obrigatoriedade de, no mínimo, preservar. Ou de até resguardar essa necessidade de manter o projeto. E ampliar. Ampliar que ele, na verdade, não vai ter fim nunca. Sempre vai ter algo que vai aparecer, que vai ser lembrado. E quanto antes for feito, melhor, porque essas pessoas que têm muito para contar de Miguel Comum precisam estar vivos para contar essas histórias. Então, você citou Demar, cito tantos outros escritores de Miguel Comum que escreveram aí, e que isso realmente é muito importante para a história. É um fato interessante, quando a gente estava aqui numa reunião falando sobre o centenário, nós fizemos um tempo atrás uma reunião aqui com a comissão, que eu falei da Casa de Memórias, Renilton falou assim, essa ideia tem que ter sido minha, esse nome é tão bom que não sei porque eu não pensei nesse nome, ele tem que ter sido meu. Eu só não vou dizer que foi meu, porque tem gente aqui que eu vi você falando, senão eu ia dizer que fui eu, já ia lançar hoje, dizer, olha, dei essa ideia. Então porque ficou realmente uma coisa que chamou a atenção e todos gostaram. Eu esperar que isso seja concluído aí o mais rápido possível e as pessoas possam visitar nesse nosso centenário. Outra coisa interessante que da cultura de Miguel Comum foi o Natal em Miguel Comum. Antigamente tinha a Feira Chique em Miguel Comum. Sim, precisa ser resgatado, inclusive, que é um patrimônio todo local. Ano ela tem. Não, a Feira Chique todo ano tem Miguel Comum. Sim, mas com uma... Mas o que acontece? Menor, né? Um pouco menor. Nós potencializamos. A Feira Chique Miguel Comum era o dia do Natal, o pessoal vendendo a cestinha, né? Com amendoim, com a castanha ali. O que nós fizemos foi fazer uma semana, muitas vezes, do Natal, com apresentações culturais, com valorização da cultura e trazendo as famílias para a Praça Lauro de Freitas. Inclusive, normalmente com a iluminação muito bacana dos nossos natais. E a gente fica, assim, agraciado por tudo isso. Mas, enfim, está na hora de parar, né? Tá. Você fez a pergunta de Tarsila? Qual foi a pergunta de Tarsila? É que eu botei na tela para você ler. Não vi, não. Deixa eu ver aqui, que aí a gente corta. Isso aí são as minhas arquivistas, né? Porque você sabe que eu não trabalho só. Então, tem umas raposas aqui. Cadê? Qual foi? Precisa... com esse andamento... Tem uma hora já de conversa? Tem mais, tem 2. 1h24. Porra. Não dá, não. É brabo, né? Não dá, não, porque se eu for responder aqui, que só sai amanhã, eu pego os meninos na escola só quinta-feira. Sexta-feira, depois do feriado. Tem deixa uma agora quieto. para fechar ou faz o fechamento? Vamos fechar, mas aí, assim, esse documentário, ele trouxe a necessidade do que eu já tinha dito, de levar a casa a galeria dos prefeitos para lá, porque as pessoas estão querendo doar o material dos prefeitos.
Pega, por favor, Entendeu? Mas bora fechar. meu celular, Bora fechar meu primeiro. celular Bora aqui. fechar primeiro antes dele Só pegar o pra- celular, senão a gente... Eu não quero, pra não esquecer das respostas que você perguntou sobre 3 milhas, sobre um bocado de coisa. É Sim. só o celular mesmo? Pode deixar o carregador aí. Pois não. Bora fechar, Pio. Vai fechando. Tá filmando aí? Tá, né? Tá. Ah, mas depois tu corta, né? Então, para fechar, eu quero lhe agradecer, assim, nós marcamos e desmarcamos, mas precisava desse horário com a agenda fechada para a gente conseguir conversar. Foi uma das mais demoradas, mas muito satisfatória de fazer, de ver, porque como diz o nome do documentário, é a visão de vocês, é sobre a perspectiva de vocês, prefeitos. Não vale a pena eu dizer o que foi que você fez, qual é o seu legado. É você que tem que dizer o que é que você acha. Então, assim, foi muito importante ter esse tempo para conversar com você, para entender como é que você pensa as suas gestões na cidade de Miguel Comum, as contribuições que você teve dos 100 anos, os seus 20 de contribuição. Agradeço imensamente pelo seu trabalho como gestor, como autoridade da cidade, por ter desempenhado o papel que desempenhou. No momento de ser rígido, rigoroso, foi. No momento de ser emocionado e gentil, também foi, como podemos perceber aqui. Você tem coração. Foi muito prazeroso e satisfatório fazer essa entrevista com você. Eu agradeço de todo o coração e fico muito feliz em estar podendo realizar esse trabalho através da Lei Paulo Gustavo e principalmente por você ter confiado a mim o desenrosco do novelo Penab para a gente estar aqui hoje. Muito obrigada pela confiança e por toda a entrevista que você acabou de nos conceder aqui. Sempre, né? Primeiro agradecer a Deus por estar tendo essa oportunidade. Lhe agradeço muito também. Tudo é no seu tempo, né? Sim, sim. No tempo Você de muito Deus. diz isso, né? Você repete Digo muito isso, com tudo no seu frequência. tempo. E não podia ser diferente de uma história dessa contada se não fosse no centenário, se não fosse para uma pessoa também que tivesse essa visão que você tem. É um projeto que você já vem com ele na cabeça e a gente está, na verdade, contribuindo com ele. Então, Sim, sim. estou muito satisfeito por isso. E Deus que me possibilitou ser quem eu sou, né? Na verdade, tudo que acontece nesse mundo tem a participação dele. O livre-arbítrio existe, eu acredito muito nisso, mas ele dá as condições e quem sou eu, meu DNA também tem muito a ver com o que eu entendo assim, essa é a energia positiva dentro da pessoa, para mim isso também é Deus. E às vezes a gente escolhe os caminhos. E ele me deu essa possibilidade e me deu a condição, na verdade, de gerir essa cidade, de ser filho de meus pais, ser irmão dos meus irmãos, ser esposo de Rita e ser pai de Isa e de Ricardinho. E todos os outros que estão ao redor, de familiares, tá? Amigos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que foi proporcionado na minha vida pessoal, na minha vida política, na minha vida empresarial, na minha vida social. É agradecimento, é agradecer a todos, todos sem exceção, que de alguma forma acreditaram ou de alguma forma questionaram, fazendo com que tenha um crescimento pessoal também. Todos tiveram uma participação importante. E às vezes alguém que está pensando que fiz algo que talvez fosse para prejudicar, ajudou, porque isso aí fortalece as pessoas para as batalhas, fortalece para as lutas. É isso que eu entendo da vida, tá? E por isso que eu sou muito grato. Não tenho motivo nenhum para reclamar, e fui contemplado com esses 20 anos, graças a Deus e a população de Miguel Comum pela confiança, e estou tendo essa oportunidade nesse centenário, tá dando essa entrevista, passando essa experiência fantástica que eu tive, esse crescimento pessoal, crescimento espiritual, de poder estar perto de pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de religiões diferentes, até de torcedor de time diferente, de tudo. Isso faz com que a gente tenha um crescimento extraordinário e que a gente possa chegar assim, lá no final da vida da gente, dizer, poxa, bicho, cumpri minha missão. O sentimento meu hoje é esse, sentimento de dever cumprido em todas essas áreas onde nós passamos, todas elas, sentimento de dever cumprido. É por isso que eu estou com o coração cheio de alegria, e me emocionei ali na estante,
que tenho certeza que onde meus pais estiverem, que eles estão vivendo, onde eles estiverem, eles vão estar muito satisfeitos pela essa minha caminhada. Se estivesse aqui, estaria muito mais feliz, eu também estaria feliz, mas estou satisfeito também pela caminhada que eles tiveram. Só para resumir, quando eu fui prefeito a primeira vez, sabe quem eram meus cabos eleitorais? Não. Meus pais. Os melhores do mundo. Foram eles. Porque as pessoas diziam assim, quem é você? Filho de Papainho e Alaide. Sim. Uma filha de Gil Condino Leal, um dos primeiros armazéns que tinham ali indo pro Braço Mindinho, Sim. muito humano, e o outro filho de Toninho da Manteiga, um homem do campo. Pessoas homem do honradas, campo. né? Com também a vó Rolinda. Sim, Vó sim. Rolinda, que é uma educadora. Então, Sim. olha de onde vem minhas origens, tá? Do homem do campo, de um comerciante, que foi o cara de Gil Condino Leal, um grande comerciante de Miguel Camon na época. O povo do Braço Mindinho tinha um carinho muito grande. Então, isso tudo, na verdade, acaba chegando a minha vez de ser prefeito e chegar aqui hoje representando toda essa raiz, toda essa história, todos esses amigos, toda essa sociedade que me abraçou esse tempo todo. Eu fico feliz por tudo isso e agradeço de coração a todos. Espero ter contribuído, ter deixado um legado de experiência para todos que passem por aqui. Ontem foi a primeira reunião da transição presencial com a gestão que vai assumir e, como sempre, de forma muito aberta e transparente. Vou estar pronto até o dia 31 de dezembro e vou estar à disposição a partir do dia 1º de janeiro para tirar qualquer dúvida, para esclarecer, para ver Miguel Camon andar bem. Porque quem gosta e ama Miguel Camon não torce contra, Sim, torce a com favor. certeza. Seja qual for a adversidade que apareça. Então esse legado que a gente deixa aí, é esse abraço no coração de cada um que eu deixo aqui nesse momento. Um abraço a todos vocês e obrigado pela oportunidade. Arrasou. Massa. Obrigada. Eu preciso ir correr para pegar meu filho na escola.